Vamos falar hoje sobre a reencarnação na visão espírita. Mas muita gente estranha o título. Na visão espírita, por quê? Porque só ouviu falar em reencarnação no espiritismo, no mundo ocidental. Mas nós sabemos que não foi Kardec quem trouxe a ideia da reencarnação. A ideia da reencarnação, ou seja, da volta do espírito ao mundo corpóreo, numa nova encarnação, tomando um novo corpo, essa ideia é milenar. Ela já era conhecida pelos egípcios, pelos gregos, pelos judeus e outros povos. Na Índia, por exemplo, é muito comum eu não digo a crença, não, a certeza da reencarnação. Mas muita gente, porque só ouviu falar da reencarnação através do espiritismo, e eu já ouvi até essa bobagem. Esse negócio que Kardec inventou, né, de reencarnação, não. Porque a reencarnação, uma pessoa que encare a religião dentro da lógica, dentro da racionalidade, chega à conclusão que tem de existir a reencarnação. E antes de entrar noutros ângulos do assunto, eu vou lembrar, né? Ora, se não houvesse a reencarnação, né, cada alma fosse criada no momento da concepção, Deus não seria justo. Por quê? Porque cada criatura tem uma vida diferente da outra. Alguns nascem em berços de ouro, cheio de cuidados, de carinho, boa alimentação, boa casa, o palácio até. Né? E outro reencarna em condições de penúria, muitas vezes tendo que até rasgar alguma roupa de alguém para fazer um agasalhozinho para a criança. É só olhar como é que Deus iria criar situações tão diferentes e tão definitivas. Porque aquele que nasceu na miséria mesmo, mas eu não vou dizer, eu não nasci na miséria, mas eu nasci num meio pobre, de luta. Meu pai era um imigrante italiano, minha mãe era filha de italianos, mas que meu pai tinha, quando se casou, tinha um sítiozinho muito ruim. E depois viveu a vida quase toda com um caminhão de aluguel. E a gente teve sempre as coisas muito medidas, muito racionadas em casa. Minha mãe, muito cuidadosa, uma dona de casa, uma mãe extraordinária, mas dentro da pobreza. Dentro da pobreza. Não era essa pobreza miserável que os políticos exploram aí, né? Mas a pobreza digna, como nós temos milhares de pessoas aqui em Juiz de Fora vivendo do seu salário, daquilo que ganha, né, numa semana para gastar na outra. Não dá para fazer poupança, para ter dinheiro, etc. E tal. Então, como é que Deus poderia pedir contas a um filho que nasceu numa família nobre, né? Como nós temos ainda famílias nobres lá na Europa, né? Nasce lá duque, conde, não sei o quê, né? Agora desencarnou a rainha. Né? Como é que pode cobrar de uma criatura ao final de uma experiência terrestre, de uma vida terrestre, na mesma medida? É a mesma coisa de você matricular uma criança no primário e a outra num colégio de alto nível e depois querer que o rendimento seja igual. Não é possível. Ou então criaturas que nascem com o físico todo aleijado. Aí quem fala diz, não, mas ele tem oportunidade de progredir, mesmo sendo aleijado, sendo paralítico,
precisando, nascendo já desde pequeno na cadeira de roda. Ele tem... Mas você queria estar na situação dele? É muito fácil, né, você avaliar a infelicidade do outro, né? É muito cômodo, mas ninguém quer. Então nós vemos, salta aos olhos, não precisa nem grandes estudos, não. Para a pessoa que raciocina um pouco, chega à conclusão da reencarnação. Porque a reencarnação ensina que nós somos espíritos imortais, passando por muitas experiências na Terra, que vão se melhorando ou se complicando de acordo com a nossa maneira de agir. Todos nós partimos de um princípio físico igual, quer dizer, quase igual. Nascemos no ventre de uma mulher, mas alguns já saem de lá aleijados, sem possibilidade de andar. Outros cegos, não tem nem noção do que é a luz. Agora, se você imaginar que nós somos espíritos imortais e que vamos passando por inúmeras experiências materiais, aí é diferente. É diferente. Mas as pessoas falam, né? Eu já ouvi falar, e não ouvi meio ignorante, não. Eu ouvi na Universidade Federal de Juiz de Fora. Gente lá do Departamento de Ciência da Religião. Olha, no curso de Ciência da Religião. Gente não aceita a reencarnação de jeito nenhum. Até tentando zombar, conversando às vezes comigo, né? E porque existiram antigas concepções de um grego, como eu falei, gregos, egípcios e outros povos antigos, que acreditavam na reencarnação, mas não com essa clareza, com essa lógica com o espiritismo, que o Espiritismo nos traz. Eles acreditavam na reencarnação, que a pessoa, mas sempre olhando Deus como punidor, né? Não como o pai amoroso que Jesus ensinou. Então diz assim, não, se você for ruim numa encarnação, na outra você vai pagar, né? Pagar. E há aqueles que ainda acreditavam, como os gregos, na metempsicose. Metempsicose é a doutrina reencarnacionista, mas que admite que um ser humano possa ou poderia voltar numa outra encarnação, animando o corpo de um animal para pagar os pecados. E eu, certa vez, um engraçadinho, né, porque eu sempre fui na universidade, sempre me conheceram como espírita, nunca fiz segredo, né, da minha condição. Pelo contrário, estive à disposição do Departamento de Ciência da Religião para fazer uma exposição sobre espiritismo quando quisessem. Só me pediram uma vez. Mesmo assim, não foi para ajudar na cultura dos alunos, não. É porque um padre que era professor lá, né, viajou lá para a Terra Santa e ficaram 4 aulas sem professor. Aulas geminadas, né, 2 horas numa semana, 2 horas na outra. E me convidaram para falar sobre espiritismo. E eu fui falar. E falei sobre reencarnação. Primeiro eu botei as 5 obras básicas da doutrina espírita, expliquei sobre de que elas tratam, e depois falei sobre a reencarnação. Não houve ninguém que contestasse, não. Mas alguns colegas engraçadinhos, né, de vez em quando soltavam uma conversa. Uma vez um chegou para mim e disse assim, esse negócio de reencarnar, né, você já pensou? Se eu reencarnar como um burro na outra encarnação? Aí tinha um outro mais engraçadinho, falou, tenho certeza que não. Não repete, né? Não repete. Né? Mas porque para fazer gracinha, você sempre tem pessoas, né?
Mas eu cheguei nessa ocasião, eu chamei-os à razão. Porque esse pessoal de outras religiões que não o espiritismo raramente raciocinam. Raramente raciocinam. E a fé raciocinada foi trazida à Terra por Jesus. Kardec, quando fala em fé raciocinada, ele está apenas secundando Jesus. Não está inventando nada de novo, não. Porque Jesus ensinou a raciocinar. Um dia ainda venho fazer uma palestra aqui sobre isso, sobre a fé raciocinada. Mas só para dar um lampejozinho assim. Qual de vós é o homem que, tendo um filho a pedir-lhe um pão, lhe dará uma pedra? Se sendo vós maus, dais o melhor que tendes aos vossos filhos, o quanto se dirá do Pai Celestial? Ele não está ensinando a raciocinar aí? Espera aí, meu pai é grosso, é mal educado, é cogital, não sei o quê. Tá? Mas ele traz o pão aqui para casa, ele garante a gente. Então o outro pai deve ser melhor que ele. É Jesus quem falou. Então Jesus não era aquele mestre que ficasse, louvado seja Deus, meus irmãos, que beleza, que luz, que não sei o quê, acende vela. Não. Reza. Não. Mesmo porque espírita não reza. Espírita que fala que reza ainda não entendeu a doutrina. Porque reza significa a repetição inconsciente de verdades decoradas. Agora, a oração é essa parte do coração e da inteligência. Aí é diferente. Por isso que nós não temos orações repetidas. E não temos orações repetidas porque está lá no Sermão da Montanha. Mateus 6,7. Não sereis ouvidos pelo muito repetirdes. Quer dizer, uma condenação à repetição de reza, de oração, está lá no Sermão da Montanha. E já que eu estou falando em Sermão da Montanha, fugindo um pouco do assunto, Mateus 6,7, eu falei agora, 6,6. Jesus nunca estabeleceu templos na terra. Quando falam um templo espírita, eu falo, bom, se você está falando só templo como construção, como casa, como local, tudo bem. Se está falando como lugar sagrado, não. Jesus diz lá, Mateus 6,7, quando quiseres orar, vá para a igreja, vá para o centro, não. Entra no teu aposento e fechada a porta, ora o teu pai em secreto, e o teu pai que tudo vê em oculto te atenderá. E depois ele fala, logo em seguida, 6,7, não sereis ouvidos pelo muito repetido. E é uma parte também do Sermão da Montanha que você não vê explorado pelas outras religiões, a não ser pelo Espiritismo. Porque não interessa falar de corda em casa de enforcado, né? Então, não se fala nisso. Mas eu, como convivi e convivo muitas vezes com pessoas de outras religiões, eu ouço. Inclusive tive colegas, amigos do coração, né? Católico romano, outro protestante, né? Até um dia desse aí nós fomos comer uma pizza. Está tudo velho hoje, né? Fomos comer uma pizza, como nos tempos antigos a gente conversava sobre isso. Mas então, voltando à reencarnação. A reencarnação é lógica. Você só admite a justiça divina admitindo a reencarnação. Porque se eu tivesse renascido na Terra, já tinha motivo para estar queixando, que nasci pobre. Calçava sapato para ir para o grupo escolar, porque o orgulho mandava que não fosse descalço, né? Ia para o grupo escolar calçado, mas chegava em casa, tirava o sapato, guardava e ficava o dia inteiro descalço, né? Então nasci em família pobre, eu seria... Mas também logo que eu abri os olhos para o mundo, minha família já era espírita, então não tive que reclamar nada. Nascer na família menos abastada, né? Não é pobreza. Quando a gente fala em pobreza, hoje está muito explorada a pobreza, né? Quando fala em pobreza, é a pessoa que está na miséria aí, ganhando um pouquinho de arroz, um pouquinho de restinho de comida. Não,
pobreza. Eu nasci na pobreza, meu pai não era rico, era pobre. Mas a reencarnação mostra que o espírito volta à matéria, volta à Terra inúmeras vezes a fim de se aprimorar, de progredir, não de pagar. Eu tenho horror dessa palavra pagar. Não é para pagar nada, é para aprender o caminho do bem. Se ele errou, pegou o caminho do mal, ele vai aprender o caminho do bem, às vezes com sofrimento. Às vezes com sofrimento. Ou às vezes, quando ele usa a inteligência, ele procura caminhos mais fáceis. Porque se a gente começar a raciocinar, eu fiz essa palestra na Dinamarca. Eu sou esperantista, então falo Esperanto, ensino Esperanto. E um congresso mundial de Esperanto, a gente tem oportunidade, então, de fazer palestra. Então, falando a língua internacional, eu fiz uma palestra na Dinamarca, falando sobre a reencarnação na visão espírita. E eu alinhei alguns argumentos que deixei os europeus lá de olho arregalado. Porque aquele pessoal lá na Europa, né, o espiritismo é muito pouco difundido lá ainda, mas já tem aí bastante núcleos espíritas. Eu falei em vários lugares lá sobre espiritismo. Mas ainda muito restrito, né? Na Alemanha foi um grupo de... Aí falei em português. Um grupo de espíritos, espíritas, numa casa de uma família muito rica lá, reuniram as pessoas, né? E a pessoa que foi minha intérprete para o alemão, porque eu não falo alemão, é uma mineira aqui de Belo Horizonte, que já está até desencarnada. Casada com um engenheiro alemão, vou morar lá, mas ela é espírita, me convidou. Eu fui à Alemanha e lá eu fiz uma palestra para umas 15 pessoas na casa, numa mansão lá, alemães ricos e coisa e tal, e falei sobre a reencarnação. Mas na Dinamarca, eu falei diretamente em Esperanto para uma plateia que podia me entender. E eu falei para eles uma coisa, falei, se você começar a pensar fora do misticismo religioso, se você usar a sua inteligência, seu raciocínio, sua capacidade de análise, você chega à conclusão que Kardec está com inteira razão quando ele coloca lá no item 222 de O Livro dos Espíritos. Eu falo item porque não é pergunta. Elabora em erro quem fala que o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas. Não tem. Tem 1013. Porque 6 itens são da lavra de Kardec. São ensaios teóricos que Kardec escreveu, verdadeiras teses. E a maior delas é está no número 222. São 11 ou 12 páginas, dependendo do tipo da impressão, né? Conforme o livro, é de 10 para 12. Sobre a reencarnação. E Kardec alinha ali argumentos extraordinários. Ele faz a pergunta, né, 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Porque é claro, desencarna uma pessoa aí altamente caridosa e desencarna um bandido, desencarna um assaltante. Como é que esses dois vão continuar pela eternidade? Que é outro argumento também que eu emprego para essas pessoas que ridicularizam a reencarnação. E muitas até não fazem nem cerimônia, não. Começam com gozação, com brincadeirinhas, né? A respeito da reencarnação.
Mas eu pergunto, como é que Kardec perguntou, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Como é que eu posso morar no mesmo prédio de Francisco de Assis, lá no mundo espiritual? Ou de Chico Xavier? Ou de Teresa d'Ávila? Ou de grandes figuras de todas as religiões? Nós tivemos exponenciais espirituais aí. Teresa d'Ávila no catolicismo, Lutero no protestantismo e outros grandes pensadores e cristãos, mesmo no meio protestante, no meio... E muitas vezes a pessoa é altamente cristã, sem falar que é cristã, vive uma vida cristã e não tem religião nenhuma. Agora, e aquele que não conseguiu se melhorar nessa vida? Aí os espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova encarnação. Aí Kardec volta e pergunta, vivemos então muitas vidas e tal, e tal, e tal? Sim, aqueles que dizem o contrário querem colocar-vos na mesma ignorância em que eles se encontram. Mas no item 222, Kardec apresenta argumentos que eu nunca vi na minha vida, uma obra, um artigo que rebatesse isso. Eu certa vez passando na velha livraria Zapa, que eu acho que só o Renato é que lembra aqui, o resto é tudo jovem, né? Eu não lembro muito bem, não, né? A livraria Zapa, lá na Galeria Pio X, passei lá e na vitrine estava lá um livro, que por sinal eu tive com ele na mão hoje lá em casa. Esse eu não larguei, não. Quando eu mudei de casa, me desfiz aí de centenas de livros, mas aí está lá. A reencarnação, só isso, o título, a reencarnação. Aí eu entrei na livraria, comprei, nem abri o livro. Fora do meio espírita, um livro sobre reencarnação, eu quero ver o que fala. E fui para casa. Chegou em casa, desembrulhei logo, fui olhar o índice. A reencarnação no budismo, no islamismo, no ismo, no espiritismo, não tem. Escrito por um padre, não tem. O livro está lá em casa até hoje. Né? Cheguei a mostrar para um professor do Departamento de Ciência da Religião lá. Porque houve um outro livro, A Reencarnação, escrito só A Reencarnação, por um paranaense chamado Dalegrave. E quando apareceu esse livro, eu comprei. É o livro mais ridículo que eu já vi na minha vida. Ele fala, como um dos argumentos dele para rebater a reencarnação, ouçam bem, ele diz assim, se uma maçã nascer bichada lá na árvore, é porque ela foi uma maçã má na outra encarnação. Por aí você vê o nível de argumento de uma criatura. É brincadeira uma coisa dessa. E um padre que era professor lá na Federal me trouxe esse livro, mostrou esse livro. Opa, esse livro aqui, você quer dar uma lida nele e fazer uma crítica? Eu falei, quero. Eu já tinha feito, já tinha escrito umas 8 páginas sobre metendo a lenha no livro, né? Já tinha feito. Então eu só esperei um pouquinho para ele, né? E passei, também não tocou nada no assunto, não falou nada, não rebateu nada. Hoje ele já está no mundo espiritual, já deve estar sabendo das coisas lá. Mas é genial e lamento profundamente que a maioria dos espíritas ainda não leu esse item 222 do Livro dos Espíritos. Porque tem muita gente que pensa que ser espírita é frequentar o centro, assistir uma palestra, né? Trazer uma garrafinha de água para fluidificar, que não é errado, não, está certo. Está certo. Eu, no meu culto do Evangelho no Lar, eu ponho lá água para todo mundo tomar. É o veículo para os espíritos nos transmitirem virtude, como dizem, né? Bens, muitas vezes medicamentos, e tomar passe. Não é
errado tomar passe, não é errado trazer água fluidificada, não. Mas isso não é só isso que é espiritismo, não. Espiritismo é você assistir uma palestra, até questionar o expositor, depois que acabar a palestra. Escuta, você falou aquele negócio, não concordo com isso, não. Perfeitamente. Eu fico feliz quando alguém vem e fala. Não concordo. Porque eu não falo do meu, eu falo dos livros. Então eu mando o camarada pro livro. Como se ele duvidar de algum argumento, eu falo, vai ler no livro dos Espíritos. Porque muitos espíritas não leram. Está lá Kardec argumentando sobre a reencarnação. Olha o argumento que ele usa. Um dos primeiros, eu não lembro de todos. No século X, na Idade Média, a mentalidade humana era diferente da mentalidade hoje. Basta dizer, não vou ficar lá no século X, não. Século XV, XVI, etc. Ainda era perfeitamente aceitável pela maioria da sociedade o duelo. Você cobrar a dívida de honra com sangue, lavar a honra com sangue. Hoje não se aceita mais isso. Hoje não se... Raríssimas são as criaturas que aceitam. Não, eu me vingo mesmo. Me vingo mesmo. Hoje não. Mas você vê, não precisa de ser século X, não. Aí na Idade Média, século XV, por aí, XVI, até o século XVII, ainda tinha o duelo. O camarada achava que o outro ofendeu a honra dele, ele desafiava o outro. Às vezes pegava a luva e dava com a luva na cara do outro, para o outro se sentir desafiado. E iam disputar isso na espada. Na espada. Ou no punhal. Para lavar a honra com o sangue. E só falavam, só o sangue que lava a honra. Porque o sujeito me ofendeu, me chamou de ladrão. Em vez de eu processar, como hoje eu processaria o sujeito que me chamasse de ladrão, eu também não ligo não, mas chamar a opinião dele, não estou me incomodando. Mas vamos dizer que eu resolvesse processar o sujeito e coisa e tal, né? Mas era perfeito. Então aquela mentalidade que admitia a vingança, matar para lavar a honra, que era comum na época, aqueles espíritos ali foram para onde? Se hoje, numa escola religiosa, a criança aprende que não deve ferir o outro, etc., nem querer mal, nem falar mal, e etc. Então, Deus teria tido oportunidade, através da evolução humana, criar almas melhores? Ou será que é a humanidade que está evoluindo? Esse argumento de Kardec é irretorquível. É irretorquível. Não tem jeito de você contradizer isso. A evolução humana teria permitido a Deus criar almas melhores. Porque nasce uma criatura, como eu, por exemplo, né? Não admito a vingança. Não. Agora, será que Deus me criou melhor do que criou um ancestral meu que nasceu no século X aí, que ainda admitia, resolvia o problema no punhal ou então na espada? Não. É que a humanidade está progredindo. E os espíritos perturbadores, etc., revoltados, vão tendo oportunidades, através do sofrimento, de ir aprendendo o sofrimento e o ensinamento cristão. Outro argumento. As invenções, a vida na Terra. Na vida na Terra, na Idade Média, era primitiva demais. Era primitiva demais. Hoje, nós vemos que, se você olhar para a vida na Idade Média, mesmo daquelas famílias
mais avançadas, etc., era uma coisa muito primitiva. A pessoa vivia para comer, para reproduzir. Havia pouco cultivo intelectual. A religião era aquela coisa de manada, pessoa levada, ninguém pensava. Hoje as pessoas já estão pensando dentro das religiões. Você pega, por exemplo, na época, lá pelo século V, etc., lembra de Santo Agostinho, né, que foi um luminar da Igreja Católica, uma inteligência fulgurante. Mas a maioria ali era tudo gente bitolada atrás. Veja a humanidade no tempo de Jesus. Hoje, será que a gente encontraria uma multidão aí clamando pela crucifixão de um homem? Por criminoso que ele fosse? Haveria, alguns falavam, crucifica assim, mas a maioria mandava calar a boca. Mas Jesus foi crucificado com o apoio da grande maioria da população. Crucificam-o, crucificam-o. Será que, então, o progresso humano deu a Deus a oportunidade de criar almas melhores que não admitem a crucifixão hoje? Ou será que nós aprendemos, através de múltiplas existências, fomos nos educando, fomos nos deixando para trás a animalidade e nos tornando criaturas mais humanas? Porque Deus não cria uma criatura de início, uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, uma irmã Dulce. Porque se ele criasse o Chico daquele jeito e não me criou a mim, eu em vez de estar fazendo palestra aqui, eu estava gritando ali no meio da rua, que eu não acredito em Deus, que eu não sou filho dele, que ele é padrasto, não é pai. Mas não, Chico Xavier já foi atrasado como eu sou. Chegou às culminâncias da bondade, da doçura. Como assim também em figuras da Igreja Católica, da Igreja Protestante, de todas as religiões, tem Gandhi, por exemplo. Veja bem, Gandhi levou uns tiros e morreu abençoando o cara, não maldicendo, xingando, não. E quantos outros? Começa por Jesus, mas eu não vou falar de Jesus. Então nós temos de pensar, são espíritos que já viveram inúmeras vezes, aprenderam, desenvolveram tanto inteligência quanto o sentimento. Quando você vê, por exemplo, um Einstein, ele tinha condição de conversar no nível dele com meia dúzia de pessoas no mundo. Porque as teorias dele eram tão avançadas que não dava. Os outros não entendiam. Então ele chegava. A mulher dele, por exemplo, falava assim, mas ele tocava violino tão bem. Porque ela não tinha condição de entender a matemática dele. Eu próprio sei de reencarnação passada minha, e que hoje, nessa encarnação, eu não consegui repetir o nível na área científica que eu tive. Por quê? Porque eu usei mal. Eu tive revelação nesse sentido. Não consegui ser engenheiro nessa encarnação, né? Tive revelação que eu fui na encarnação passada. Mas gostava muito de cassinos, de jogo. Hoje, eu entrei nessa vida em 2 cassinos, um nos Estados Unidos e outro no Uruguai. A pedido das pessoas que estavam juntas, eu não tinha interesse nenhum.
Me senti muito mal lá dentro, ambiente ruim. Por quê? Porque eu joguei uma fortuna, diploma, fortuna, tudo em jogo. Hoje eu tenho horror de jogo. Aprendi. A gente aprende. Poderia também não ter aprendido e ter errado de novo nessa encarnação. E errar até cansar de errar e depois procurar o caminho do bem. Mas é os raciocínios. Kardec faz uma série de raciocínios. Eu não vou descrever aqui tudo que Kardec fala. Mas eu ainda ponho outros raciocínios em cima. Por isso que eu deixei os dinamarqueses lá um tanto perturbados. Eu disse, se Deus criasse uma alma a cada gravidez, vejam bem, quando um casal não tivesse oportunidade de gerar um filho normalmente, pelos métodos naturais do relacionamento sexual, que precisasse recorrer à ciência, então fazer a inseminação lá no laboratório, então o homem teria o poder de falar para Deus, o senhor vem criar sua alma aqui no laboratório, porque lá em casa não teve jeito. Ou então, quando um casal decidisse não ter filhos, não, nós não vamos ter filho, não. Todos os dois são normais, são férteis, etc., mas nós vamos usar todos os métodos anticonceptivos para não ter filhos. Quer dizer, então a criatura estava limitando o Criador na sua capacidade de criar uma nova alma. Está claro isso? O senhor vai criar onde o senhor quiser, aqui em casa não. Ora, isso é um absurdo, né? Agora, quando um casal resolve não ter filhos, usando os métodos anticonceptivos mais variados, está apenas impedindo que um espírito já criado por Deus tome um corpo físico como filho daquele casal. É a mesma coisa de um casal que não tem filhos, tem qualquer problema, e resolve não adotar uma criança. Não, não vou adotar, não quero. O espírito já existe, eu não quero adotar. Assim também, quando um casal resolve não ter filho, não está limitando Deus de criar uma nova alma. Está limitando, está impedindo que uma alma que já existe volte à Terra, dando-lhe um corpo. É diferente. É diferente. Então, são assim coisas muito... Porque quando um casal não tem filhos, resolve adotar um filho. Não adota? E eu vou falar uma coisa agora aqui para nós. Todos nós somos filhos adotivos, como espíritos. Os pais, nossos pais, só nos deram o corpo físico. O espírito já existia antes da formação do corpo. E já até no Velho Testamento, no livro de capítulo 5, versículo 1, já eu lembro. Antes que te formasses no ventre, eu te conheci. Está lá no Velho Testamento. Antes que te formasses no ventre, eu te conheci. Por quê? Está falando do Espírito. Antes que formasse meu corpo no ventre da minha mãe, ele me conhecia como Espírito livre. Então nós vemos que a reencarnação é muito lógica. É muito lógica. Daí nós vemos o caso de um casal fisicamente perfeito ter um filho com deficiências físicas.
o marido é perfeito, a mulher é perfeita, tudo perfeito, e nasce uma criança com determinados problemas. Os problemas não são físicos, são espirituais, que o espírito transmitiu à matéria. É a mesma coisa de você pegar uma casa mal construída e você com a parede atravessada lá, coisa e tal, e você culpar o pedreiro. Não, senhor, a planta está aqui, doutor. Olha aqui. A planta está aqui, eu fiz assim. Essa parede aqui atravessada, porque está escrito aqui que tem que fazer assim. Assim também nós. Os defeitos físicos com que nós nascemos não são oriundos do pai ou da mãe. Às vezes sim, mas é porque o espírito já precisava daquela prova. Porque se o espírito não precisaria daquela prova, não precisasse daquela prova, ou ele poderia nascer sem aquele defeito, ou ele renasceria no outro casal. Por isso eu falo, todos nós somos filhos adotivos. Só somos filhos, como antigamente na certidão de nascimento estava lá, filho legítimo do seu fulano da dona fulano. Eles tiraram essa palavra legítimo, né? Mas somos biologicamente, descendemos dos nossos pais, biologicamente. Mas ninguém herda inteligência, nem mau caráter. A inteligência e o mau caráter, ou a pouca inteligência, é do espírito que renasce. É ele quem traz a sua bagagem, a sua herança, ao tomar um novo corpo. Ao tomar um novo corpo, nós recebemos. É assim, é igual, vou fazer um exemplo bem material. Um carro. Você pode ter dinheiro para comprar um carro novo, mas se você é um motorista de terceira classe, você vai ter um desempenho muito ruim. O carro pode ser bom de direção, de freio, etc. e tal, mas você não sabe dirigir direito. Assim também, pode renascer numa família que seja fisicamente perfeita, o marido é perfeito, a mulher é perfeita, e nascer um filho defeituoso, às vezes até aleijado. Vamos falar muitas vezes, é problema no parto. Mas aquele problema só ocorreu porque não houve mérito naquele espírito de resolver aquele problema. Então nós nunca devemos nos queixar do nosso arcabouço físico. Não. É aquilo que é o corpo de que nós necessitamos para a continuidade da nossa encarnação. E como nós estamos aqui em poucos, eu permito que vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, pode perguntar. Não que eu saiba tudo, mas eu um pouquinho, acho que eu tenho algum argumento, né, para explicar alguma coisa que não tenha ficado claro. Tem alguém tem alguma dúvida? Ou quer aduzir alguma coisa que faltou? A verdade é essa. Somos espíritos imortais. Estamos temporariamente encarnados. Porque a admitir a teologia católica e protestantes, Deus seria monstruoso. Porque como é que uma criatura imagina que a suprema bondade, suprema justiça, a suprema perfeição fosse incompetente de tirar um filho seu do sofrimento eterno? Porque qualquer pai, qualquer mãe
já não vou dizer nem pai, mãe, avô, avó, tio, tia, qualquer pessoa que tenha algum poder sobre uma criança, não vai admitir o sofrimento dessa criança para pagar alguma coisa errada que tenha feito. Vocês vejam, e eu valorizo o Espiritismo por isso. Porque antigamente ainda falava-se, até algum tempo atrás, no inferno de penas eternas, que, aliás, é da teologia, principalmente a protestante até hoje. Eles dão muita ênfase ao inferno. O católico também. Mas os católicos ainda tinham o limbo. Quem aqui ouviu falar no limbo? Já. O limbo era o lugar para onde iam, ou iriam, as crianças que não fossem batizadas. Ora, que Deus, que pai cruel é esse, que criou uma alminha, e porque o pai não batizou, ou a mãe não batizou, ou porque ele desencarnou, pegou uma pneumonia aí antes de ser batizado, ia ficar no limbo. Isso não dá para entender uma coisa dessa. Hoje, o catolicismo já não fala mais no limbo. Eu tenho amigos católicos, profundamente católicos, né? E a gente não discute, mas de vez em quando troca uma ideiazinha, né? Não se fala mais no limbo. Se você perguntar para católicos mais recentes, eles não vão falar. Mas havia, no meu tempo de criança, porque eu estudei num colégio protestante, desde o ginásio, eu fiz lá no estado de São Paulo, em Lins, 500 quilômetros de São Paulo naquela época, irmão do Gramber daqui, Instituto Americano de Lins. Então, eu tive a oportunidade de conviver com protestantes, etc. Os protestantes nunca aceitaram o limbo, Lutero não aceitou o limbo, né? Já foi um avanço, Lutero já deu um avanço, né? Saindo do misticismo, daquela coisa toda, aquela pompa e circunstância, né? O protestantismo é muito mais de acordo com a vida moderna, né? Eu tenho até um caso interessante do meu filho mais velho, quando ele estava com 5, 6 anos, nós fomos a um casamento de uma pessoa na igreja luterana. E eles não usam crucifixo, né? Usam só a cruz. E o menino pequeno teve que mandar calar a boca. O que está fazendo esse poste aí? Pensando que era um poste. Aí estava a cruz lá sem nada. Porque estava habituado a ver, ou ouvir. Em casa não via, mas já tinha tido ideia. Mas a verdade é que Lutero deu um grande passo nesse sentido. Mas não se libertou das penas eternas. Que a reencarnação veio derrubar a teoria das penas eternas. Deus defere inúmeras oportunidades ao filho que errou de pegar o caminho do bem. Infinitas oportunidades. O espírito pode errar 1000 vezes aí que ele vai reencarnar até aprender o caminho do bem. Isso é mais, pois não? Uma dúvida. O espírito ele tem a permissão de pedir como que ele quer vir para ele evoluir? Depende do mérito. Aí funciona a lei do mérito. Porque se você deixasse por conta, meu filho, ninguém ia querer nascer pobre, nem nascer feio. Não, falando assim, se para ele evoluir, ele está devendo uma coisa, ele quer pagar, ele tem uma pensão, Eu vou me permitir apenas reajustar a sua maneira de expressar, né? Não é pagar. Ninguém. É brincadeira até.
E aí eu falo até brincando, Deus não vende nada a prestação para a gente pagar. Nós temos de nos reajustar. Né? Pegar. Agora, eu estou no mundo espiritual hoje. Se eu não tenho assim grandes problemas, né? Grandes problemas que me obriguem a um processo mais penoso de reencarnação, eu posso até, dependendo, é como você tem um filho. Menino de 6 anos, você manda para a escola. O de 12, você já conversa com eles sobre a escola, procurando saber o que ele acha da escola, se você pode mudá-lo de escola e tal e coisa. Agora, quando ele é adulto, né, se você é um pai que respeita mesmo seu filho, você vai discutir com ele se ele vai querer fazer um curso superior ou não, se ele quer ir para as Forças Armadas, se ele quer ir para a Marinha ou para a Aeronáutica, ou fazer um curso universitário, dependendo também do poder que você tenha de mantê-lo. Aí entra o mérito. Porque, de um modo geral, nós queremos muita coisa, agora muitas vezes você não tem. E o mérito na Terra é o dinheiro, né? Se você tem dinheiro para manter um filho na universidade, você, sendo um bom pai, você vai pô-lo. É uma maneira mais suave da vida dele, embora muitas vezes como um engenheiro, como um médico, muitas vezes ele vai lutar muito. Né? Há muitos médicos aí que trabalham muito mais do que um lixeiro. Porque o lixeiro acabou o serviço dele aí, vai embora, né? E está pronto. Ou o camarada que capina a roça lá, chegou, bateu o sol, coisa e tal, e pega a enxadinha, põe nas costas, vai em casa, né? E come uma comidinha lá e vai dormir, muitas vezes nem toma banho, né? Agora, um médico, porque aí a gente tem que ver, muitas vezes trabalha muito mais do que um comerciário, do que um contador, um bancário, etc., porque talvez é compelido à luta. Quando eu falo, quando a pessoa honra a profissão, né? Então, no mundo espiritual, quando o espírito já tem um determinado nível de entendimento, espíritos como nós, por exemplo, que não somos nem santos, nem bandidos. Nós somos espíritos que temos condições de raciocinar com alguém que nos oriente. Você vai discutir até, às vezes, a próxima encarnação. Pedir alguma coisa, que ninguém pede coisa ruim. Né? Vai pedir, meu filho, não. Dessa vez você vai precisar reencarnar com um determinado problema para você aprender a superar isso. Aprender a superar isso. Então, daí você vê, por exemplo, determinadas limitações físicas que não são decorrentes de doença dos pais. Uma criança, por exemplo, que nasça com um braço defeituoso, com uma perna defeituosa e etc., ela não herdou dos pais isso, ela herdou dela própria. Ela está precisando passar por aquela prova para poder avaliar o valor de um corpo físico perfeito. E agora, muitas vezes funciona a própria consciência. A própria consciência. Mas isso também não é absoluto, porque nós temos sempre oportunidade de melhorarmos. Você pode reencarnar, por exemplo. Tem até um caso escrito na literatura espírita, eu não sei onde é que está. A criatura fazia parte de um grupo mediúnico. Né? Grupo mediúnico em que eles conversavam com o dirigente espiritual da reunião. E ele trabalhava numa indústria e numa máquina ele perdeu um dedo. E ele ficou meio chateado, sabe?
puxa, dirigente da reunião, será que não teve um amigo espiritual que me livrasse de perder o dedo, etc. e tal? Tá. Não falou nada, não se queixou de nada, mas intimamente ele estava reclamando um pouco. Aí o dirigente espiritual do grupo mediúnico se comunicou e falou com ele. Meu irmão, você tinha um compromisso muito grande do passado com um membro. Numa encarnação passada, você, como senhor de escravos, irritado com um escravo, você fez moer na moenda de cana o braço dele. Isso a gente sabe que não é história, né? Isso sabe que existia gente cruel mesmo, que é senhores de escravos, né? Cruéis mesmo, que matavam o camarada de chibatada, morria no tronco. E o Espírito falou, mas você está rendendo tanto nesta encarnação, está indo tão bem que você não, seu braço não foi poupado, você só perdeu um dedinho. Não sei se foi esse, não, pode ser o outro, qualquer, né? Você só perdeu um dedo. Então, nós sabemos que nós temos, quando reencarnamos, nós trazemos um plano reencarnatório, mas que não é absoluto. Ele é mutável também, de acordo com o nosso rendimento. Se você está rendendo no bem, você vai tendo aliviado determinados problemas que você trouxe. Se você está agindo no mal, está repetindo o erro, você vai agravar a situação. Então nós sempre usamos nosso livre-arbítrio para melhorar ou piorar nossa situação. Lembrando-nos de que nós somos almas imortais, somos espíritos imortais, temporariamente encarnados. Vestimos a fantasia física para nos manifestarmos no carnaval da vida.